Primavera Sapeca é uma história engraçada, porque a poesia em si era uma coisa que eu não sabia muito da existência, né? Na segunda série, com 8 aninhos de idade, mas era um exercício escolar. E a professora passou pra gente alguma coisa de Cecília Meirelles, né? Tinham alguns poetas brasileiros, uma antologia. E Primavera Sapeca surgiu porque estava muito sol e chuva por conta da primavera e as preocupações pueris da criança, né? Aí a poesia falava assim, Primavera Sapeca, quando faz sol, a chuva aparece. Quando faz chuva, o sol aparece. Primavera Sapeca, levada da breca. E eu escrevi isso como se fosse uma musiquinha mesmo, porque a minha referência musical é muito maior do que a literária. Sim, incentivou por conta mesmo da falta de dinheiro, né? A gente não ficava muito tempo em casa, eu não ficava muito tempo perdida com brinquedos, né? Então nós saíamos em busca de cultura como uma forma mesmo de buscar o que fazer. E nisso a gente via muito show, peças de teatro, que nessa época eu não posso reclamar, né? O Panizete Circenses em São Paulo funcionava muito bem, né? Então, nesse sentido, o apoio foi a nossa própria vida mesmo, a vivência em si. As publicações literárias são duas, né? Uma que foi num livro de uma antologia poética chamada As Quatro Estações e o outro que é realmente esse livro solo, né? Que é o Resistência de Outrora e Sempre. As outras publicações, elas saíram em periódicos mesmo, mais coisa de internet, ou jornalzinho de escola, esse tipo de coisa, que eram poesias que eu escrevia pra mim. Então eu não tinha intenção de publicação na época, né? Isso aí surgiu muito recentemente. A primeira publicação no livro, no papel, foi em 2015, na antologia, e essa aqui de 2019. Eu não consigo pensar em viver se eles não tivessem existido. Então eu pego lá Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, Cecília Meirelles, e fora mesmo da poesia, outros escritores, né, como a Clarice Lispector, ela tem um papel fundamental no formar de ideias meus, né? Hilda Hilst, né? Sem deixar ela para trás também. Olha, a literatura, ela acabou se tornando meio... Até que quando a gente vai pegar e-book, essas coisas, é literatura hot. Eu acredito que o fenômeno Crepúsculo deu uma desandada na literatura. Eu vou mesmo dizer isso porque, sim, é bom que leiam, então que seja uma leitura fast food, que leiam, mas eu acho que ficou muito parado nessa coisa de fazer ídolos masculinos apolíneos, né? Ou então ídolos femininos guerreiros ou no mundo da fantasia ou no mundo do relacionamento íntimo. Achei que está muito preso a isso a literatura. Bom, primeiro que o livro, né, fisicamente, é uma coisa que vai acabar deixando de existir cedo ou tarde, o que me deixa muito triste, porque um dia talvez não tenhamos energia elétrica para poder ler esses e-books todos, né? A perspectiva que eu tenho é de que as pessoas estão escrevendo cada vez mais de forma independente, então as editoras também caindo, né? E essa coisa da Amazon, né, do e-book, de baixar um livro que é digital, que passa por uma correção ortográfica de uma máquina, né? Então envolve menos gente, mas fica mais acessível, né? O valor fica mais acessível. Então eu acho que está indo para esse rumo mesmo. Tudo me inspira caos, me inspira o cosmo, porque eu acredito que viver é inspiração, né? E dentro disso existe todo esse ciclo de amadurecimento e morte. Então, mesmo aquilo que pode ser triste aos olhos do cotidiano, para mim é inspiração. E eu tiro minha inspiração de tudo. Então, paro para escrever em momentos assim inusitados. Tipo, tô dentro do ônibus, preciso escrever, tiro o caderninho. E atualmente tenho usado até o recurso de áudio do celular para gravar as coisas, porque quando você está andando você não pode escrever. Então, gravar tem sido também uma saída. Às vezes eu sou pragmática, falo de coisas que são bem simples mesmo, do cotidiano, e às vezes eu vou para o universo criado mesmo, que pode ser uma folha seca no chão, me inspirou a criar um outro universo, eu vou para Marte, eu vou para outra constelação. Então, a minha temática, ela vai desde aquilo que é pragmático do cotidiano até o extraterrestre mesmo, né? Vai para fora do cosmos. A metáfora na poesia é uma coisa muito importante, porque ali você envolve aquele que está fora
do próprio poeta, né? Então, se eu não uso metáfora, eu falo de mim. E quem é que quer saber de mim? As pessoas, quando leem, não estão me lendo, elas estão se lendo. Então, eu acho que a metáfora acaba sendo para aproximar o outro daquela escrita. Tá no papel. Bom, a minha mensagem principal é que as pessoas não tenham um bloqueio com a poesia, porque a poesia, você, né, pega o hermetismo de alguns poetas mais antigos, pega um Baudelaire, né, você pega poetas que têm uma escrita rebuscada e aí fica pensando, pô, cada vez que eu for ler uma poesia eu vou ter que estar com o dicionário do lado para ficar vendo significado de palavra, e isso é aborrecido, né, as pessoas acabam se distanciando, mas não. A poesia, mais do que ser entendida, ela é sentida. Então, a partir do momento que a pessoa pega um livro de poesia para ler, não é uma leitura que você vai fazer de cabo a rabo. Você pode abrir no meio, ler uma coisa e ficar divagando sobre aquilo. A minha mensagem é para que você pegue um livro de poesia e leia ele sem o comprometimento de querer entender. Porque não é uma autópsia, você não precisa olhar cada órgão para saber o que tem ali. Né? Você só precisa ver como um todo, um organismo. Uma poesia é um organismo vivo e cada vez que ela for lida, ela vai trazer algo diferente, porque as palavras assumem outros significados em tempos diferentes. Então é um livro eterno, um livro de poesia. Obrigado. Que leiam sempre.